De volta com o Canal 8 Esportes, aqui no Canal 8 da NET Campinas, para esse segundo bloco. Ainda falando sobre São Paulo, nós entramos na questão futebol, tudo. Os resultados de ontem, para termos ideia do que aconteceu. Ontem nós tivemos Atlético Mineiro 4, São Bernardo 1. O Atlético Mineiro também muito forte, né? Vem com um time bem montadinho. Mas agora pega o Grêmio, hein? Então, e a briga dos dois, né? Grêmio 4, Chapecoense 0. Então aqui vai ser briga de cachorro-grande, que Atlético Mineiro e Grêmio, os dois melhores aí. Um mata o outro agora. Então complicado isso. Bom jogo, também acho. Foi campeão da RS Sub-20. Isso. Aí nós fizemos Água Santa 1, Avaí 2. O Avaí também com um timinho redondinho. Goiás 1, Palmeiras 0. Coritiba 1, São Bento 0. Coritiba também com um time muito forte. Muito forte. Gostei do time do Coritiba. Cruzeiro 0, Oeste 0. O Oeste fez 3-1 nos pênaltis e acabou eliminando o Cruzeiro ontem. O Cruzeiro é mais um grande. Depois nós vamos comentar sobre essa situação de bater pênalti. Teve Não, o do Vasco também que perdeu ontem. Não, o do Vasco foi absurdo. Não. O que ele fez ontem, ele chutou bunda de vaca, juro por Deus. Não, aquilo lá é chutar bunda de vaca para mim. Não, é inadmissível um jogador caminhar daquele jeito para a bola e chutar do jeito que ele chutou, com o pé totalmente fora da linha da bola. Pé de apoio. Que isso, que absurdo que é aquilo. Ele mandou lá do lado de Itapira. Qual a cidade que tem do lado de Itapira ali? Amparo já é um pouquinho mais? Não, chutou em Amparo, porque pelo amor de Deus. Foi um pouquinho mais longe. Nem próximo do gol, não é brincadeira. Aí nós tivemos Vasco 1, Itapirense 0 e São Paulo 2, Santa Cruz 0. Hoje, a abertura da oitavas de final. Então nós teremos Atlético Paranaense e Taboão da Serra. Esse jogo daqui a pouquinho, foi agora à tarde, é que eu não tenho aqui o resultado, tá? Red Bull e Internacional, Mirassol e Corinthians. E amanhã nós teremos o restante, então, dos outros 4 jogos. Avaí e Oeste, Grêmio e Atlético Mineiro, Goiás e Vasco, São Paulo e Coritiba. O jogo do Corinthians é às 21h45. 9h45. 9h45 da noite. Então, são bons jogos. Eu defini os 8 e aí começa o afunilamento e aí não tem jeito. Essa fase é bom porque separam os adultos dos garotos, das crianças, né? Mas como a gente vem falando, né, Guina? Os times aqui de time pequeno aqui, vamos lá, o Oeste, o próprio Mirassol, que vai pegar o Corinthians. Vamos lá, o Red Bull, né, que também está surgindo agora como uma potência aí, também na base do Taboão da Serra, que sempre faz um trabalho bom. Sempre faz um trabalho bom. É o time que revelou o Gustavo, né? O Gustavo foi revelado no Taboão. Foi no Taboão da Serra, então. E é uma história interessante, inclusive, do Gustavo. Botafogo de São Paulo e Londrina. O Botafogo também que vem fazendo uma taça São Paulo interessante. Então, assim, Guina, vamos ver quantos dos grandes vão ficar pelo meio do caminho aí agora, né? Porque aí começa a ficar forte agora e dá, querendo ou não, o Corinthians tem 11 títulos da Copinha, querendo ou não, sempre foi o time a ser batido. Leva uma sorte e monta times direitinho, porque participa da RS, acaba sendo eliminado. Talvez não seja a competição que eles imaginam. O foco, né? O foco. Mais uma preparação, vamos dizer assim. E aí vem com uma preparação forte para a Copinha, e o time sempre ali. O ano passado só que fugiu um pouquinho, acabou saindo ali na semifinal, mas é um time que sempre... Né, e que coisa, e joga em casa, né? Queira ou não queira, é um time que sua torcida faz uma diferença, principalmente nessa idade, né, Guina? Igual você pega um time às vezes, de uma menor expressão e vê ali 4, 5 mil pessoas igual o Corinthians, dependendo do estádio. Né? E agora, faz tempo que eu não via o Corinthians em Franca, né? Então. Usando Franca, estádio Lancha Filho. Longe do centro. E serve para que a corintianada daquela região lá, que isso é legal, lota, né? Lota o estádio. O São Paulo tem levado bastante muito gente. também, é o atual campeão, né? O Vasco, que
foi o vice-campeão ano passado, vai ter oportunidade agora de permanência ou não dentro dos Tem um 8. time também que está jogando em Jaú, se eu não me engano, dos grandes. Eu não me recordo qual. O Palmeiras qual jogou deles. em Mas Araraquara. O Jaú estava dando um público também interessante, né? Que é eu tive lá que eu tive na Bezinha, né? A 4ª divisão do Paulista, estava dando 3, 4 mil pessoas no jogo do 15 de Jaú, na Bezinha. É um pessoal que pegou um pessoal que está tocando lá, que é o Careca Paiva, junto com a empresa dele lá, que está fazendo um bom trabalho. Então. Né? Até, Careca, vamos ver se você vem no programa aqui Claro, para falar um claro. pouquinho desse projeto que é muito bacana. E, cara, na Bezinha lá estava dando 3, 4 mil pessoas Então, no estádio. olha Na que 4ª beleza. divisão do Paulista. Imagina um time desse na primeira. Então, assim, a Taça São Paulo tem essa... Primavera de Indaiatuba também sempre tem... Também. Né? Foi eliminada, se eu não me engano, na primeira fase. Não foi muito bem, mas tem feito trabalhos bons na Copinha. A Inter foi uma revelado. decepção, a Inter de Limeira é uma decepção esse ano. Foi uma decepção. Estavam com grande. muita expectativa em cima do time, foi uma decepção zaça. Foi. Ninguém sabe o que aconteceu, porque tinha jogadores lá que inclusive vão ser até aproveitados no time de cima, no profissional. É o encaixe, né? Não encaixaram. Vai fazer o quê? Essas coisas acontecem. Naquilo que a gente estava até encaixou. comentando aqui. A Taça São Paulo, a primeira fase conta muito. Por exemplo, São Paulo começou muito mal. Poderia não ter se classificado. Entendeu? E quando chega numa outra fase, foi o que você falou, aí são os homens... Separa os homens dos meninos. Né? E quando esse time grande pega uma sequência de jogos bons, igual o São Paulo tem feito, depois da primeira fase, bons jogos, então assim, e aquilo que a gente falou também, o Corinthians é o time dos grandes que não está tendo dificuldade em passar. Até o momento não teve nenhuma. Então assim, mas o grupo que você cai faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande. Por exemplo, a Ponte Preta. Todo mundo achou que a Ponte tinha aquele porque tirou o Santos. Mas depois já... Mas vamos lá, vamos pegar mata-mata. Um jogo específico, que você não tem volta. Né? Pegou um campo muito pesado. Pesou. O time da Ponte com um biotipo um pouquinho mais forte do que o Santos. Porque o já Santos tem essa característica de jogador mais leve, rápido, né? mais rápido, mais qualidade. Teve dificuldade contra a Ponte. E a Ponte foi aproveitou. eliminado nos pênaltis. Então é o que a gente fala do campeonato da São Paulo, depois da primeira fase, o mata-mata. Você pega um dia ruim, um jogo ruim, né? Por isso que muito time está ficando para trás. Com um time pequeno. Porque pega, às vezes, aquele jogo que não encaixa, o time vai lá, acha um gol e fecha a casinha, que a gente fala no futebol, e tem a dificuldade de quebrar isso. Foi o jogo do Goiás ontem contra o Palmeiras. Né? O time grande sai, de repente, numa situação dessa. Uma situação dessa, é verdade. Vamos falar um pouquinho de Guarani. Guarani, depois de arrancar um empate com o Bragantino em 2-2, né? Jogou bem até o time do Carpini. Acabou perdendo por 2-1 para Portuguesa no Canindé, o Portuguesa voltando. Portuguesa, Ninguém dava nada mais para Portuguesa, hein? Ressuscitando. Então, perdeu 2-1 para Portuguesa, mas é lógico, é fase de começo de trabalho, não adianta o pessoal ficar preocupado. O time foi com o Matheus Cavicchioli, depois ele usou o Jefferson, o Pablo, o Romércio, e o Bruno Silva e o Thalisson. No meio, David, Lucas Abreu, Lucas Crispim e Giovani. Júnior Todinho e Rafael Costa. Esse foi o time do Guarani que ele começou o jogo em que acabou perdendo para a equipe da Portuguesa. É lógico que ele entrou com o Jefferson no primeiro tempo, tal, depois foi mudando, aí entrou o Mateuzinho, entrou o Badi, Bruno Sávio, aí os reservas ficaram no 1-1, né, com o gol do Bruno Sávio, e no finalzinho depois a Portuguesa acabou, depois de muitas modificações, fazendo 2-1. Mas eu acho que o Guarani, como já é o segundo jogo, já começa a encorpar um pouco mais. E vai ter agora um jogo treino marcado para o sábado contra o Velo Clube aqui em Campinas. Lembrando que o Guarani estreia no Campeonato Paulista no dia 22, a próxima quarta-feira, não na outra, contra a Inter lá em Limeira. Guina, esses jogos de preparações, né, de preparação, na verdade, o que conta muito é o primeiro tempo, né? Porque como são jogos assim
já falo, jogo de preparação. Ele está ali para analisar, né, a performance de principalmente quem foi contratado. Lógico. Né? Então, praticamente segundo tempo, dependendo da parte física do atleta, ele já modifica praticamente o segundo tempo, ele já põe praticamente 70% do time reserva. Sim. Que ele considera reserva. Então, ele o que tem que acontece? rodar, tem que botar o time Vai para rodar rodar. os jogadores, entendeu? Acho que o que menos importa agora, ô Marco, é o resultado. Com certeza. Entendeu? O Eu parâmetro, então, perder é o por primeiro 10 tempo. e ganhar de 15 vai dar na mesma, porque não é intuito, esse momento não é intuito para ninguém, esse tipo de Nenhum situação. resultado. Né? Então, assim, às vezes quem é de fora, né, Guina, fala, putz, mas o Guarani perdeu para a Portuguesa. Ah, pô, não sei quem, Ponte empatou com não sei quem. Então não é muito parâmetro, né? Lógico que não. Então, assim, por quê? Ele precisa avaliar os jogadores, às vezes a parte física não está ideal ainda, às vezes é o momento do jogador começar a soltar, a gente fala, né? Soltar. Por quê? A carga física é muito grande agora. Se faz uma parte física muito intensa e às vezes não se divide muito essa parte física com os jogos. Faz a parte física e agrega os jogos para quê? Para começar a ter essa parte de soltar mais o jogador. E aí dentro do campeonato, dentro das primeiras partidas do campeonato, o jogador está já assim dentro de uma previsão de desenvolvimento para dentro do campeonato. Porque a ideia principalmente dos times grandes, Guina, é o quê? Dentro do campeonato está no momento certo, no pico físico, para que possa manter um campeonato inteiro uma performance ideal. Não começar muito forte, porque depois chega no momento importante, cai, né? E nem começar muito devagar. Então aquilo ali é numa sequência de trabalho físico junto com a parte técnica. Ô Marco, vamos começar a falar um pouquinho dos times grandes de São Paulo? Aí depois que você dá uma pincelada também nos times grandes do Brasil, também não tem problema. Vou começar com o São Paulo, já falamos na segunda-feira do Corinthians, falamos um pouquinho do Palmeiras, tal. Vamos falar um pouquinho de São Paulo hoje também. Não que a gente não vá falar do Corinthians, que tem novidades do Corinthians aí, pode estar pintando um atacante liberado que o pessoal quer. São Paulo perdeu para o Juventus da capital. Agora, eu acho que o torcedor do São Paulo, e foram feitos protestos no Morumbi, porque está sendo uma das piores administrações do São Paulo nos últimos 20 anos do Tricolor. Que coisa, hein? Inclusive em termos administrativos. Não, né? então, é isso que eu estou falando, em termos Financeiros. administrativos, financeiros. O São Paulo sempre não foi tem um time, patrocinador master, há muito tempo está devendo, está com dificuldade de pagar. Daniel Então, Alves, que foi feito um aporte financeiro erradíssimo, porque agora não pelo passa jogador, a ganhar. né? Não, pelo jogador. mas Passa a ganhar mais de 1,5 milhão agora. Então, ó, só para você ter ideia, o São Paulo começou nessa partida contra o Juventus com Thiago Volpi, Juan Fran, ó, já voltou agora com o tal do Juan Fran. Não devia nem ter vindo. o ideal era não ter vindo. Não ter vindo. né? Juan Fran, Arboleda. Você ficou sabendo da situação do Arboleda? Teve aquela situação da camisa, Que ele vestiu a camisa do ter Palmeiras. sido multado. Não foi multado, mas eu fiquei sabendo por algumas fontes de que alguns diretores pediram para colocá-lo à disposição para arrumar uma negociação. Aí é aquela questão de instituição, né? Assim, acho que às vezes o diretor tem que ter um pouquinho de cuidado. Também acho em as coisas que falam também, né? Porque, pelo que eu pude perceber, foi uma aposta, foi uma brincadeira de final de ano. E assim, às vezes se leva muito ao pé da letra as coisas, né? Mas vamos falar também, o jogador é muito imaturo fazer uma brincadeira tonta que nem essa, né? Não posta, faz, mas não posta. Pra que fazer Faz isso? entre os amigos. Faz entre eles, veste a camisa lá, pagou a aposta, pagou, acabou. Outra, né? Sabe, né, Por que Guina? tem que tirar a A fotografia e exposição- postar? a Para exposição com é isso, muito o cara é grande profissional. hoje. Então- Sabe o jeito que a ignorância do povo está tão absurda hoje? Não há necessidade de fazer um tipo de coisa como essa. Se expõe à toa, É né? fomentar uma coisa mesquinha, uma coisa idiota. Não precisa disso, cara, não precisa disso. Então, Thiago Volpi, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Meio campo, Tietê, Daniel Alves e Hernandes, vai apostar no tal do Daniel Alves no meio. Elinho, Pablo e Vitor Bueno. Olha, dos 4 grandes, o São Paulo entra assim, mas muito para baixo. Guina, A dificuldade o São que esse homem vai ter, o São eu Paulo não queria estar na pele dele não, viu? O São Paulo é um time que
assim, a gente não consegue entender Não. a essência do Não. São Paulo. Não. Né? Foi como você falou, administrativamente, foi um time sempre muito organizado, principalmente financeiramente. Era um clube que não atrasava salário. O ano passado teve já esse problema de salários atrasados no São Paulo. Era uma coisa que a gente não ouvia falar. E a credibilidade do São Paulo era muito grande dentro do mercado por causa disso. Né? Hoje o Flamengo... a gente dá muito exemplo do Flamengo aqui porque está sendo exemplo em todos os sentidos. Né? O Michel, de repente, deixou de ir para o Corinthians para ir para o Flamengo por causa... O zagueiro do Santos a mesma coisa. Então, assim, e foi questionado isso já, né, em outras redes de comunicações aí, entre os comentaristas, essa situação. Os jogadores estão deixando de ir para time de ponta do Brasil, né, para ser titular absoluto, para ir para o Flamengo disputar posição. É uma coisa, né, que a gente não vê há muito tempo, né, Guina? Não vê muito tempo, mas eu acho também que é um risco também. E o São Paulo sempre foi um time com a credibilidade muito grande. E você não vê ninguém querendo jogar, né? Quantos jogadores foram sondados e você não viu muitas recusas? Você não vê. Que coisa, cara. Então, assim, é de se preocupar o São Paulo. E também outra coisa, acho de se preocupar. Essa questão da pré-temporada, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também. Pô, acho que uma instituição igual o São Paulo não pode também perder para um... Juventus, com todo respeito ao meu amigo Alex lá, que é o treinador, né? Eu joguei no Juventus, inclusive, mas assim, não pode, né, Guina? Esse é o tipo de coisa que não cabe. Por isso o torcedor já questiona, né? Então, assim, ter um pouquinho de cuidado. É pré-temporada e tal. Tudo bem, você vai falar de um Guarani Portuguesa, a distância não é muito gigantesca. Hoje, para um Guarani e Portuguesa. Eu digo em termos de time. Agora, você pega o São Paulo com a Portuguesa, com o Juventus. É uma diferença muito grande. Financeira. E para você ver, o São Paulo ainda pode perder o Antony, que é a revelação, e o Lisieiro. Os dois moleques, que são a galinha dos ovos do São Paulo hoje, até porque precisa vender algum jogador, um desses dois, por causa do aporte financeiro, para pagar as dívidas, vai perder um deles. Olha só o time reserva do São Paulo, para você ter uma ideia. Lucas Perry, Igor Vinícius, Luan, Anderson Martins, Léo, Jusilei, Lisieiro, Shailon, Everton, Pato e Toró. Você acha que são jogadores para serem, porventura, se algum machucar, alguma coisa, para serem titulares do São Paulo? Agora tem dois nomes aí que eu acho que o São Paulo errou assim de longe. Pato é um deles. Esse aí eu Pato, não foi um erro. Eu acho que isso aí foi um pecado, um crime. Olha, eu vou ser bem sincero com você, rapaz. O Pato, eu acho que hoje ele está só... Hoje não, né? Não, já há muito tempo né? para cá tá só com nome, né? Porque, olha, mas nem nome ultimamente, né? O não empresário tá mais. do Pato é um cara muito forte. Como é que pode, né, cara? Olha, ele tá rodando ainda num São Paulo. Tava na China lá, não sei então, nem que time tava, né? Mas vou falar, voltar pro São Paulo... Foi um tiro no pé, e ganhando o que ganhando. E o Jusilei, né? O Jusilei tá aí... Foi afastado, ano passado chegou a ser afastado. O Fernando Diniz pediu para reintegrar. E o Fernando Diniz, até quando... Será que cai no Campeonato Paulista? 2 ou 3 jogos no início do Campeonato Paulista, se não for bem? Cara, assim, o Fernando Diniz tem essa questão da metodologia dele. Mas até agora... Mas se ele não tiver jogadores para entender a filosofia dele... Imagina, até quando vai ficar nessa conversa? Mas o São Paulo é isso, não tem dinheiro para contratar. Até quando? Então ele tem que ser honesto e mudar a filosofia dele. Mas ele já foi bem claro. Não vai mudar. Então, logo ele cai. Mais um rápido intervalo, logo após as mensagens comerciais, estaremos de volta, rapidinho. Tá dando tiro no pé.